tudo bem? Se você, assim como eu, tem uma grande dificuldade de manter dieta, exercícios para manter o peso, vem comigo que eu vou te contar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Bom, a minha vida inteira, eu sempre tive dificuldades com peso. No entanto, quando eu era mais nova, o meu apelido era Magali, porque eu sempre gostei de comer, sempre. Comia muito, muito, porém, eu praticava bastante exercício físico. Então, aquele cálculo básico, tudo que eu consumia, eu queimava essas calorias depois praticando exercício. E aí, vai chegando a adolescência, vai agregando algumas atividades, igual, por exemplo, eu comecei a estudar, trabalhava o dia inteiro, estudava de noite. E aí a gente vai deixando alguns lados da nossa vida para trás. O meu foi o exercício físico. Porém, aquela minha vontade de comer, nunca parou. Então eu comecei a comer e não fazia nenhum exercício e aí eu vim engordando. Por vários fatores, ansiedade da faculdade, compulsão alimentar ou pelo próprio prazer de comer mesmo. Mas hoje eu pratico uma dieta não, eu diria um estilo de vida mesmo, que é low carb, que foi a que eu me adaptei melhor e eu consegui emagrecer bem. Eu eliminei dentro de, eu poderia dizer, uns 4 meses, em média de uns 15 quilos sem exercício. Tem gente que vai achar que é pouco, tem gente que acha que foi legal. Para mim, Lília, para minha saúde, eu achei excelente. Eu passei um longo percurso antes de começar essa low carb, que foi acompanhamento com nutricionista, que foi muito bom. Eu comecei a perder um peso, só que demora um pouquinho, porque pelo parâmetro nacional, para a gente emagrecer saudavelmente, a gente tem que perder de 500 gramas a 1 quilo por semana. Então é assim, é um processo de reeducação alimentar mesmo. Porém, nesses processos demora muito. Então eu começava a fazer, começava a perder, na outra semana eu mudava totalmente minha alimentação de novo, voltava aos hábitos atuais, que eram comer bastante pão, salgado, lanche, pizza, principalmente por ser só eu e meu marido e essa facilidade de alimentação pronta hoje em dia. Você encontra essas coisas rápido, fácil, mas não encontra muitas coisas saudáveis. Quando eu fiz o acompanhamento com a nutricionista, foi bem interessante porque você aprende realmente cada alimento tem uma propriedade, isso é bem interessante. Mas então fiz aí esse percurso, fiz um tratamento em média de uns 4 a 6 meses. Eu comecei a perder peso, mas era tudo bem devagar. Nesse meio tempo eu tentei introduzir o exercício físico. Comecei também, nesse meio tempo, a fazer um projeto que tem aqui na minha cidade, em São José do Rio Preto, para quem tem convênio da Unimed. É bem interessante, chama Bem na Medida, é da Unimed, é um projeto de prevenção. Então você tem que ter um IMC acima de 30, se eu não me engano, para poder participar. Também foi interessante, são encontros semanais durante 1 ou 2 meses, depois disso passa a ser encontro mensal. É um grupo de pessoas com nutricionista, com psicóloga, bem legal, mas um projeto para mim também bem distante, assim. Na hora eu sabia qual era a importância de uma alimentação saudável, o quanto o nosso psicológico influencia nisso, o quanto era importante atividade física no dia a dia, mas na hora de praticar era totalmente diferente. E aí então eu conheci a low carb. Como? Aqui no YouTube, procurando como emagrecer não sei quantos, e aí eu conheci a low carb. A low carb é o quê? É uma dieta que você vai fazer uma ingestão de alimentos com baixos carboidratos. Então, arroz, feijão, pão, tudo que for de carboidrato, você vai tirar o máximo possível. Hoje, o que, por exemplo, eu não entendi é que algumas frutas, muitos alimentos têm carboidrato.
E eu não entendia, eu achava que carboidrato era o pão, o arroz, e na verdade não. Outro canal que eu vi um desafio de 15 dias, você tinha que ficar 15 dias sem consumir o arroz, o feijão, refrigerante, doce, tudo isso. E eu me fiz esse desafio, porque, gente, o que eu queria dizer aqui, que é muito importante, eu até tava falando com as minhas amigas devido a isso que eu fiz o vídeo, com as minhas primas, que assim, ó, ninguém vai te ajudar. Ou é você, ou é você. Quando eu comecei esse desafio, era 15 dias consumindo alimentos mais saudáveis possíveis. Logo que eu comecei, o meu marido, lindo, maravilhoso, no primeiro dia ele pediu lanche. E eu tinha duas opções. Ou eu comia, ou eu mantinha o desafio. E eu queria o desafio para quê? Porque eu precisava. E por que eu precisava? Por que eu queria tanto? Eu tinha os motivos. E aí ele pediu e eu falei, não, eu comecei o desafio hoje, eu vou continuar. E aí eu fui, continuei firme, fiz os 15 dias na luta, postei a maioria dos pratos no Instagram. Quando eu postei o primeiro prato, eu falei, olha, eu tô fazendo um desafio, escrevi lá e fui, firme, os 15 dias. E aí que eu consegui fazer os 15 dias. E é legal que depois que a gente consegue realmente, igual, pra mim era muito difícil fazer dieta, esse negócio de dieta. Quando você consegue falar, opa, peraí, eu consigo, eu posso, eu vou, E o melhor de tudo é que na dieta low carb você perde peso muito rápido. Então você começa a fazer, você já começa a perder peso e aí vem o quê? A vontade de continuar. Aí você tem a opção de comer uma pizza, um lanche, mas você fala, não, mas peraí, eu tô emagrecendo, eu consegui. Então, você consegue. Você vê que você consegue, você vê que dá resultado e você vai indo e os resultados vão vindo também. É bem interessante, assim, eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Se vocês quiserem saberem mais, se tiver alguma dúvida, coloca aqui, vamos conversando, vamos nos ajudando. E agora eu vou gravar um próximo vídeo seguido desse falando das dicas nos quais vocês vão conseguir fazer, tá bom?